Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra do Senhor. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. E durante esta semana nós vamos estar falando de vários assuntos diferentes e você é o meu convidado, a minha convidada. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos, compartilhar para outras pessoas, para que todos recebam também essa mensagem. Assim todos nós abençoamos as pessoas, combinado? Vamos começar a nossa meditação de hoje. Terminamos aqui o nosso estudo sobre temperamentos, na verdade. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês algo bastante interessante. Na verdade, dando uma continuidade. Terminamos falando sobre o fleumático, mas nós falamos sobre o sanguíneo, falamos sobre o colérico, um pouquinho de cada, né? Falamos sobre o melancólico e também sobre o fleumático. E hoje, só para dar uma finalizada, eu gostaria de falar com você e te convidar a fazer parte do quê? De um andar transformado. Usando ainda o livro Temperamentos Transformados, eu quero estar falando para você alguns pontos que eu achei interessantíssimo nós estarmos comentando e falando e compartilhando uns com os outros nesta jornada, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que nós podemos identificar foi que nós aprendemos e nós falamos sobre cada um dos temperamentos. Falando sobre cada um dos temperamentos, nós identificamos os pontos positivos e os pontos negativos, os pontos bons e os pontos ruins. Mas nós identificamos, e agora? O que nós vamos fazer, né? Não é só identificar, não é só falar assim, eu acho que eu sou sanguíneo, eu acho que eu sou melancólica, eu acho que eu me identifiquei com o colérico. Não. É também nós trabalharmos em cima disso, ou seja, precisamos agora trabalhar em cima de cada ponto para uma mudança significativa. Então, se você, se eu, se nós conseguimos identificar em algum desses temperamentos, porque nós temos os 4, né? Mas sempre tem 2 em evidência. Se nós conseguimos identificar, então nós precisamos agora começar a trabalhar em cima desses pontos. Dos pontos positivos? Não, dos pontos fracos, né? Dos pontos negativos. Porque os pontos positivos que eles continuem em evidência, mas os pontos negativos precisam ali ser remanejados, trabalhados, temperados, né? E só mesmo com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Mas vamos lá. Então, agora que nós identificamos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, né, no nosso temperamento, nós precisamos entender que alguns pontos são importantes. Eu vou estar lendo aqui para vocês, no livro dos Temperamentos Transformados, algo que eu achei bastante interessante para estar compartilhando, para a gente estar comentando aqui. Olha só o que fala aqui, ó. Uma das razões pelas quais alguns crentes hesitam em acreditar que receber o Espírito é que não vem uma mudança imediata na vida, ou então havendo uma mudança de curta duração. 2 fatores importantes influenciam nisso. Olha que interessante. Primeiro, o temperamento e depois o hábito. E ambos funcionam juntos. As fraquezas do nosso temperamento criam hábitos fortes que se repetem involuntariamente. Isso daqui é importante nós entendermos. Então, no momento em que entra o pecado, o espírito sai. E o crente desiludido chega a pensar, a coisa não funciona comigo. Então, primeiro ponto, se nós identificamos as nossas fragilidades, nós precisamos entender que agora que nós temos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E nós precisamos compreender que não é da noite para o dia, né? Não é aceitei Jesus hoje, amanhã já não vou ter nenhum hábito ruim. Amanhã eu já vou estar com meu temperamento, beleza, joinha, só coisa positiva nesse temperamento. Não, pelo contrário. Aí começa a acontecer o quê? Começa a acontecer um processo, não é verdade? Começa a acontecer o quê? Uma construção, né? O trabalhar do Espírito Santo naquela área que precisa ser o quê? Mudada e modificada. E muitas vezes nós temos o entendimento que Deus tem que fazer isso, quando na verdade nós temos que fazer isso. O que é para o Senhor Jesus fazer, Ele já fez. Nós o aceitamos como nosso Salvador, Ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? E hoje nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, não é verdade? Então nós precisamos agora o que? Nos permitir. Permitir o que? Mudar esses hábitos. Ter essa mudança de temperamento, mudar o hábito, não mudar, mas
temperar, né, como eu falei, de que o Espírito Santo tempere tudo isso de uma forma o quê? De uma forma mais agradável, né, de uma forma que agrade a Deus, que tenha o fruto do Espírito. Então nós precisamos entender que esse hábito, o fato de você viver uma vida toda fazendo a mesma coisa, falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, tendo o mesmo comportamento, virou um hábito na sua vida tão forte que quando você vem para Jesus é difícil às vezes você conseguir mudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é verdade? E a nossa parte é permitir que o Espírito Santo nos mude. Outra coisa bastante importante, como que nós vamos conseguir mudar? Nós já aprendemos ao longo da nossa história, né, cristã, ao longo do nosso convívio, ao longo da nossa vida, do nosso processo com Jesus. Eu, pelo menos, foi assim, que quando nós pedimos ao Senhor paciência, vem o quê? Tribulação. Então, nós aprendemos a pedir graça. Senhor, me dá graça para suportar essa batalha. Porque se a gente pede paciência, vem mais tribulação. Então, nós precisamos entender que quando nós temos um hábito muito frequente nas nossas vidas, nós precisamos entender que Deus ele vai dar uma situação. Ele vai permitir uma circunstância dentro daquilo para que a gente aprenda a dominar. Porque como nós vamos aprender a dominar aquilo se a situação não vier até nós? Não é verdade? Então nós precisamos aprender a dominar. Então é interessante aqui que ele vai falar do melancólico e do fleumático, a dificuldade que eles têm. Ele fala assim, ó, ilustrando consideravelmente um cristão melancólico e um fleumático com tendência para o medo. As dúvidas e o negativismo, a preocupação e a ansiedade constituem um hábito arraigado nessas pessoas. Ou seja, como que o melancólico e o fleumático vai lidar com o medo, com a procrastinação, né? Ele não tem aquele desejo, aquela vontade de falar, de se oferecer, sempre tem medo, sempre é inseguro, sempre fica ali esperando alguém. E, né, o fleumático é muito assim, esperando alguém se propor a fazer alguma coisa. Por quê? Por causa do medo. Como que ele vai vencer isso? Deus permitindo uma situação e praticamente o empurrando, tirando ele da zona de conforto. Eu digo isso por mim, né? Porque para mim seria praticamente impossível estar, né, falando assim no vídeo com toda essa, vamos dizer assim, não facilidade, né? Mas Deus sabe o desafio que é estar aqui. Então, assim, para o melancólico, para o fleumático é muito difícil. Então, às vezes, alguma circunstância nos empurra, né? Para nos tirar da zona de conforto. E aí, o que nós temos que fazer? Voltar para a zona de conforto? Não, enfrentar, pôr a cara, falar, não, eu vou fazer. Tremendo, com medo mesmo, mas eu vou pôr a cara. Errando, mas eu vou fazer. Né? Então, tem que fazer, tem que ir lá, tem que vencer esse medo. E só o Espírito Santo para nos ajudar nisso. E ele nos ajuda. Eu tenho certeza que se você pedir ajuda do Espírito Santo, ele vai te ajudar, vai te fortalecer. Amém? Então vamos lá. Então aqui, ó, no livro ainda está falando algo que eu quero comentar com vocês, ó. O que tais pessoas precisam é reconhecer que os sentimentos são resultado de padrões de pensamento. Você se sente negativo quando pensa negativo. E o melancólico e o fleumático tem muito disso, né? Pensamos e acabamos pensando só o que é negativo. E isso também vira um hábito e aí você começa a acreditar que nada vai dar certo. Então tudo começa onde? Aqui. Primeiro começa aqui. Por isso que a palavra de Deus diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, que a partir de hoje você possa entender que tudo começa no pensamento. Então, vamos lá. Você não pode encher a mente com sujeira e querer sentir-se limpo. Realmente, como você vai querer se sentir limpo, puro? Como você vai querer se sentir cheio de esperança se na minha mente, na sua mente só vem sujeira? Não é verdade? Então, nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade, não é verdade? Essa é a razão porque muitos cristãos não veem nada de mal em certos pecados. Suas atitudes mentais pecaminosas, olha só, já vêm sendo mantidas há tanto tempo que os seus atos corruptos chegam a lhes parecer
normais. Ou seja, aquele hábito, né, aquele ato ruim, aquilo que é mal, né, aquele medo, aquela procrastinação, aquela insegurança, aquela tendência de ver tudo pro lado ruim, aquele ressentimento, tudo isso já é tanto, você já fez tanto, você já viveu tanto dessa forma que tornou um hábito tão forte que para você é normal, para mim é normal. E se nós pararmos para pensar, acaba mesmo sendo uma coisa normal, porque a gente fala assim, não faz parte de mim, eu sou assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, de forma alguma, porque com Cristo nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, nós temos que ter uma nova vida com Deus, uma nova vida com Cristo. E o Espírito Santo é que nos ajuda nisso, né? Então nós precisamos pedir, clamar. A palavra diz assim, ó, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Se o Senhor nos orienta a pedir sabedoria, nós podemos pedir ajuda, auxílio, para sermos temperados, para termos domínio próprio, né? Para termos o fruto do Espírito em nós, não é verdade? Então, muitas vezes aquilo é tanto na nossa mente, está tão arraigado, que nós não conseguimos ter outro tipo de pensamento. Aí começa o processo, que não é da noite para o dia. Repito, não é da noite para o dia. Esse processo leva tempo. Não desista de você, não desista de lutar, não desista de todos os dias ocupar sua mente com a palavra de Deus, buscar o que é bom, não desista. Aqui está falando também do colérico e do sanguíneo, né? O sanguíneo e o colérico têm problemas semelhantes com o pecado preferido, a ira. Olha só, mesmo depois da plenitude do Espírito, sua ira natural não demora em vir à tona, entristecendo o Espírito Santo. Então, enquanto o melancólico e o fleumático têm problema com medo, com a insegurança, tem um problema com a procrastinação, né, de ver tudo de uma forma muito pessimista, o colérico e o sanguíneo com a ira, né, que é pecado também. A palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, é inevitável que a ira venha, mas nós não podemos dar vazão para a ira, né? Então, eles têm também essa dificuldade. Onde começa tudo? Começa tudo aqui. Então, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos controle, para que ele tenha o domínio do nosso ser. E eu achei interessante nós darmos uma fechada, né, sobre esse assunto dos temperamentos, falando sobre esse andar. Porque às vezes nós pensamos que Deus tem que fazer tudo. Agora que eu sou salvo em Cristo Jesus, Jesus tem que fazer tudo. Não, nós que precisamos fazer. Nós que precisamos ocupar a nossa mente com o que é bom. Nós que precisamos ter atitudes boas, palavras boas, ou seja, nós precisamos começar a plantar o que é bom. Porque até aqui nós plantamos o que é ruim. Agora nós estamos colhendo, não é verdade? Então que agora possamos começar uma nova colheita de palavras boas, pensamentos bons, atitudes boas, comportamentos bons. Tudo isso é importante para que a gente venha colher lá na frente. E acontece da noite para o dia? Não, não acontece da noite para o dia. Pelo contrário, demora. Você lança a sementinha lá e vai regando todos os dias. Todos os dias você rega, todos os dias você cuida, todos os dias você olha. E é assim que é o processo da plantação. Na verdade, não é da noite para o dia, demora. Então tenha paciência com você e com o seu processo. Combinado? Então, para nós terminarmos e já finalizarmos, eu quero só ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que aqui o livro também ele fala, e é um versículo que eu amo demais, que eu aprendi muito, porque a palavra de Deus é a nossa instrução, né? Ou seja, é uma jornada de lições da palavra, instruções da palavra. Então, em 2 Coríntios diz assim, ó, no capítulo 10, eu vou ler com vocês a partir do versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós estamos ainda na carne, mas agora nós não militamos, ou seja, nós não guerreamos mais, né, segundo a carne. Ou seja, não é mais no grito, não é mais no escândalo, não é mais irado, não é mais mentindo, não é mais fingindo, não é mais sendo falso. Não, agora não militamos mais dessa forma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha só, poderosas em Deus para destruir fortalezas. E quais são essas fortalezas? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o conhecimento à obediência de Cristo. Então essas fortalezas que nós levantamos ao longo das nossas vidas são mentais. Essas fortalezas são conhecimentos. É tudo aquilo que nós aprendemos, que nós adquirimos ao longo da nossa vida, né, com conhecimento, com aprendizagem, com hábitos, que nós achamos que são as nossas verdades. É tudo isso que nós temos que destruir. Todos
esses conselhos através do quê? Através da palavra de Deus. Não é só conselhos, é a altivez, né? Porque às vezes nós somos altivos, nós achamos não, porque eu sou assim, porque eu aprendi dessa forma, porque eu não mudo, com o coração duro. Mas que em nome de Jesus, agora as nossas armas não são mais carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E o único jeito de destruir essas fortalezas é com a palavra de Deus, é nos alimentando, é colocando a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, escrevendo mesmo no nosso coração, abraçando mesmo essa palavra, vivendo a cada dia essa palavra, regando, né? Todos os dias, indo lá, se alimentando, se fortalecendo do quê? Da palavra de Deus. Então, fica aí para a nossa jornada de hoje essa palavra para finalizar e fechar. Se você identificou que você agora possa trabalhar esse hábito, trabalhar agora esse temperamento e também permitir que o Espírito Santo te ajude nisso, porque você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, né? Primeira coisa, nós precisamos o quê? Encarar, né? Encarar de frente aquilo no nosso temperamento que é frágil, a nossa fragilidade, aquilo que realmente entristece ao Espírito Santo. Encare de frente nesse dia, fala, não, eu sou desse jeito, Espírito Santo me ajuda a ser diferente. Quando vier a circunstância, quando vier a dificuldade, você pede ajuda do Senhor e você age diferente. Como? Através do que a palavra te orienta, através do que a palavra te diz. Porque o único jeito de vencer tudo isso é sendo obediente a Cristo, que é o que a palavra nos garante. Amém? Então, fica por aqui a nossa jornada de lições, de instruções nesse dia, que você possa abraçar e vivê-la de verdade. Falar, não, a partir de hoje eu vou viver, eu vou me alimentar dessa palavra e é nela que eu vou acreditar. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, comentar também se essa palavra te abençoou. E eu te espero aqui na nossa próxima jornada de lições para mais instruções, e é muito bom ter você conosco. Um grande abraço para todos vocês que estão aí sempre compartilhando, seguindo, ouvindo, meditando nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.